Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é BoringBones e você tá assistindo ao BoringBones TV. No vídeo de ontem, a gente entendeu um pouquinho mais sobre como e por que surgiu The Sims. E no vídeo de hoje, a gente vai acompanhar aqui uma série de making-off sobre The Sims e o que o Will Wright tem pra falar sobre todo esse assunto. Lembrando que essa é uma entrevista realizada em 18 de janeiro de 2008, antes do lançamento de The Sims 3, após o lançamento de The Sims 2, certo? Então vamos lá e vamos descobrir o que o Kieron Gillen conversou com o Will Wright nessa entrevista. Em nosso tempo sentado com o Will Wright, o principal impulsionador por trás dos jogos de The Sims, falamos sobre muitas coisas. As origens do jogo, seu desenvolvimento, suas provações e tribulações e seu sucesso. Mas a única questão que realmente queria saber permaneceu sem ser abordada. Então, Will, sorríamos. Exatamente quão grotescamente rico você é. Você tem que se perguntar, havia 29 milhões de cópias de The Sims spin-offs vendidos no momento da entrevista, e 70 milhões agora, disse Ed. E você tem que presumir que há algum verde sério nos bolsos desse homem. Mas não que ele não tenha tido que trabalhar para isso. The Sims é um jogo que simplesmente não existiria se não fosse por sua fé no projeto. E sua gestação está bem atrás na história de um jogo muito anterior. Embora provavelmente não seja aquele no qual você está pensando. Era 1993 e eu tinha acabado de terminar Sem Ant. Lembra, Will? No jogo, simulamos uma colônia de formigas de forma bastante realista, com trilhas de feromônio. Mas o jogo tinha um quintal, com alguém andando por aí que podia pisar nas formigas ou atacá-las. Mas ele foi programado em uma programação processual mais tradicional, e quando terminei o jogo eu percebi que as formigas eram muito mais inteligentes do que o cara, porque tinham uma inteligência mais robusta e capazes de reagir a mais circunstâncias. Eu comecei a me perguntar se havia uma maneira de simular o comportamento humano em um sentido mais distribuído, da maneira como as formigas fazem, mais duro e robusto. A outra inspiração foi o arquiteto austríaco Christopher Alexander. Eu me inspirei na ideia de que o design do ambiente influenciava o comportamento, explica Will. Comecei a pensar que seria legal fazer um jogo sobre arquitetura, em que dependendo de quão bem você projeta algo, você verá as pessoas pontuarem pela eficiência com que vivem nele. Como o futuro jogo de PC mais vendido de todos os tempos, foi imediatamente abraçado pela cultura corporativa e, na verdade, não. Na verdade, os Sims quase morreram ao nascer. Tivemos um grupo de foco em 1993 e foi muito ruim. Lembra, Will? Ninguém gostou de nada e foi a pior ideia das 4 que apresentamos naquela noite. Will Wright foi pra SimCity 2000 para trabalhar nisso e os Sims foram esquecidos até por volta de 96, onde o Will conseguiu garantir uma pequena equipe. Eu peguei um programador e um modelador comportamental e fiz algumas outras coisas como o Syncopter, diz ele. Eu realmente não voltei pra The Sims até 96 ou 97. Tínhamos alguns caras nisso trabalhando no comportamento. Foi uma batalha nos primeiros anos dentro da Maxis, menciona o Will. Foi referido como o jogo do banheiro. Era um jogo em que você limpa o banheiro. Tivemos uma reunião de revisão de produto na Maxis, onde tivemos que decidir se publicaríamos isso ou não. E o executivo disse, não vamos fazer isso. Ponto. Então The Sims acabou, exceto que o Will Wright garantiu os serviços de um programador de ferramentas que não estava fazendo nada e trabalhou secretamente no jogo. Ninguém estava usando suas ferramentas, eles estavam pensando em matá-lo, diz Will. Eu o coloquei na minha caixa preta, por assim dizer, e fiz um pouco de Stunkworks. Naquele momento, era focado em personagens interagindo com objetos em um formato muito aberto, continua Will. Estávamos muito preocupados que seria expansível, o que era uma coisa difícil de descobrir, até que percebemos que poderíamos distribuir os verbos nos objetos. Poderíamos, então, facilmente adicionar verbos ao jogo. Normalmente, é difícil adicionar novos substantivos, ou seja, mais objetos, mas é difícil adicionar verbos ou ações. Eu estava tentando descobrir uma maneira de tornar o jogo mais expansível no lado do verbo. Não foi nada fácil começar a trabalhar. Esse é um jogo onde os jogadores constroem os ambientes, então há uma enorme variedade de situações, diz Will. É muito fácil projetar quando você sabe que haverá um cara andando por um corredor com uma arma e você tem que se esconder dele, e é sobre isso. Você pode projetar inteligências artificiais que são muito específicas em determinadas circunstâncias. Projetando uma inteligência artificial generalizada que pode descobrir se ela está sentada no sofá assistindo TV, ou trancado no banheiro, ou vomitando no vaso sanitário, ou beijando sua namorada, a grande variedade de situações que esses personagens tiveram que encontrar foi o maior desafio técnico que tivemos. Valeu a pena, essa capacidade de expansão foi claramente um alicerce do sucesso do jogo, com os kits de expansão de The Sims sendo quase que uma indústria em si. Mas isso foi uma recompensa incrível de um verdadeiro fardo de desenvolvimento autoimposto. Passamos provavelmente cerca de um ano em desenvolvimento, certificando-nos de que o jogo era
expansível de todas as formas possíveis, observa Will. Provavelmente poderíamos ter feito The Sims um ano antes se não fosse expansível. Estávamos apostando que valeria a pena, e essa aposta realmente valeu a pena, muito maior do que eu esperava. Pensei que se valesse a pena, iria dobrar as vendas, não 20, 30 vezes. Wright atribuiu o sucesso principalmente aos fãs. Pensei que o jogo faria 1 milhão de unidades, ou 50, diz ele. Pensei que 1 milhão seria um sucesso, seria um hit ou um cachorro total. Eu não previa, era o tamanho da comunidade, e é o que levou de 1 milhão a 30. Todas as coisas legais que você pode fazer com sites e baixar conteúdo e storytelling, nada mal para aquela que é basicamente a casa de bonecas mais glorificada do mundo. Eu costumava chamá-la de casa de bonecas, na verdade, diz Will. Mas em um dos grupos focais eu descobri que ela não testava muito bem com meninos de 14 anos. E esse foi o ponto que deixei de chamar de casa de bonecas. Na minha cabeça, sim, era o que era. Era uma casa de bonecas animada de alta tecnologia com inteligência artificial. O que possivelmente explica a enorme base feminina de jogadores de The Sims? Não necessariamente, diz Will, dando de ombros para tais atitudes paternalistas. Você pode jogar The Sims como um jogo direto e muito orientado a objetivos. Você pode brincar com ele como um sistema de modelagem e apenas usá-lo para projetar casas. Você pode usá-lo para contar histórias. Metajogos que vivem em cima dos Sims, eu não acho que a razão pela qual as mulheres compraram foi porque queriam brincar com bonecas. Acho que quando muito, as mulheres reais têm um padrão mais alto de entretenimento de lazer do que os homens. Eles tendem a optar por entretenimento um pouco mais expressivo, também entretenimento que se conecta de volta a eles e tem algum significado pessoal. The Sims permite um caminho onde você pode jogá-lo com uma profunda reflexão pessoal de si mesmo. Além disso, ao mesmo tempo, não havia nenhum jogo disponível além de esportes e fantasia e o que quer que seja. Os jogos são notavelmente estreitos, pelo quão elaborado é o meio e quantos exemplares vendemos. É incrível como lidamos pouco com esse tipo de assunto. O que leva à questão de que o que eles escolheram simular, a vida é um lugar grande. Como escolheram o que seria fundamental? Muito disso se resumiu ao lado da narrativa, diz Wright. O que eu quero dizer é que temos uma situação e dentro dela há certas histórias que vêm à mente. Se você entregar uma arma a alguém, você espera que seja um mistério de assassinato. Se você der uma torta de creme pra alguém, você sabe que vai ser uma comédia. O jogo sugere certos espaços de história. Vimos jogadores presenteados com um jogo sobre a vida cotidiana e eles gravitaram em torno deles. Você pode beijar, eles podem se apaixonar, eles podem morrer e muitas delas eram apenas as partes normais da vida cotidiana. Beats estavam mais no lado ficcional. Podem namorar, eles podem fazer sexo e esses se tornaram os objetos do jogo. Quais são os elementos icônicos a partir dos quais as pessoas constroem histórias que existem nesse nível de vida? O que me leva de volta a um dos meus riffs padrão em Wright, que as simulações não são por natureza neutras. O que ele acha do viés autoral? Qualquer simulação é um conjunto de suposições, diz ele. Você conta ao computador cada pequeno detalhe sobre o sistema. Tem como não ter muito vieses e suposições. No entanto, como designer, você quer sair e perguntar quais são as diferentes direções que eu acho que um jogador médio pode querer ir. Mas até mesmo o fato de eu ter escolhido fazer um jogo sobre vidas ou cidade é um viés mesmo. Eu poderia ter escolhido fazer um jogo sobre outra coisa, uma forma de comunicação como qualquer coisa, mas na verdade é um pouco mais elaborada do que isso. Os jogos de computador sendo um novo modelo e comunicação compartilhada com o designer comunicando uma gama ou possibilidades que o jogador está navegando. De certa forma, o jogador está coprojetando a experiência com o designer. O designer dá uma paisagem, o jogador então leva uma história através dessa paisagem. E eu posso projetar a paisagem para atrair em diferentes regiões e não permitir em outras. Mas lá o jogador pode ir em qualquer direção que quiser. Temos que pensar, vamos colocar 1000 pessoas nesse espaço. Onde estarão as maiores trilhas? E expandimos nessa parte do jogo. Em termos das lições que ele aprendeu com The Sims, uma coisa ficou clara. Isso realmente levou para casa o ponto que os jogadores em suas mentes estavam quase vendo isso como um filme interativo. E eles estavam fazendo essa história épica enquanto jogavam, ele opina. E queríamos que o jogo tivesse um reconhecimento mais profundo da história que estava na imaginação do jogador. Então, enquanto o jogador de The Sims poderia colocar um homem e uma mulher em uma casa, fazê-los se apaixonar e pensar neles como homem e mulher, o jogo real não reconhecia isso nesses termos. The Sims 2 tem uma compreensão muito mais apurada de certos eventos e arquétipos que os jogadores têm em mente, observa Will. Com esse entendimento, podemos realmente aumentar o drama do jogo. Então, realmente parece uma história. The Sims também é interessante por ser um jogo de enorme sucesso, que praticamente não tem clones e certamente nenhum digno de nota. Enquanto Doom, Command & Conquer e até mesmo SimCity nasceram gêneros, The Sims continua sua vigília solitária. Continuava, né? Will Wright também está surpreso, então poucos seguiram seu exemplo. Eu pensei que ele
levaria alguns anos e começaríamos a ver alguns concorrentes bastante viáveis, mas já foram mais de 4, estamos vendo alguns que não são muito bons. Observa, o que meio que me decepciona, porque eu gostaria que houvesse concorrentes melhores, porque acho que isso ajudaria a crescer o gênero. Embora eu acho que as pessoas estão subestimando isso. The Sims parece um jogo tão simples, mas eles não entendem como é complicado fazer um modelo de IA e acertar na interface do usuário. Redesenhamos a interface do usuário 11 vezes do zero, reconstruções totais, então presumivelmente ele deve ter ficado satisfeito com os resultados finais. Eu não pensei que poderia ter melhorado muito. Ele finalmente decide, estávamos definitivamente em algo máximo, para melhorar teria que ser algo radicalmente diferente. Estávamos nos baseando em convenções existentes, como um jogador existente esperaria fazer algo, além de como alguém que nunca jogou um jogo de sua vida esperaria interagir com algo. The Sims é a história definitiva de um triunfo de um designer de jogos, ser provado certo quando quase todo mundo achava errado. Então, que conselho lhe daria um colega desenvolvedor ao considerar tentar trazer seu próprio projeto único e de sonho à existência? Nunca subestime o valor da persistência, ele afirma. Mesmo com SimCity, passei vários anos tentando convencer as pessoas de que SimCity seria um bom jogo. Naquela época parecia que era uma batalha que não podia ser vencida. Se você é incrivelmente persistente e realmente acredita, então a persistência pode superar qualquer número de barreiras. Se você realmente acredita no que tá fazendo, não desanime facilmente, ele brinca. Caso contrário, você tá no setor errado. Olha, eu fico assim, radiante de ver isso aqui, porque essa é uma entrevista de 2008, muita coisa de lá pra cá mudou. E ver que o momento que o Wright tanto desejou lá em 2004, finalmente tá surgindo na vanguarda, com novos jogos, tentando desbravar esse horizonte de simulação de vida, eu só consigo imaginar que o futuro daqui pra frente vai ser muito mais brilhante e menos restritivo e limitado do que The Sims nos permitiu até agora. E eu acho muito legal ver que Life by You tá sendo desenvolvido por Rod Humble, que além de ter trabalhado em The Sims 2 e 3, é um amigo muito próximo de Will Wright. Eu tenho certeza que ele vai pegar conselhos fantásticos com Will Wright, se é que já não pegou, pra transformar Life by You num grande jogo. Uma vez que The Sims agora pertence a EA, não mais a Will Wright, cara, ele não tem o que perder, entendeu? Então eu tô bem curioso pra ver o destino que isso tudo vai levar a gente, e eu quero saber a sua opinião, depois de ver essa entrevista com Will Wright, o que você entende por The Sims a partir das falas de Will? Você acha que The Sims está fazendo um bom caminho como uma franquia, ou você acha que a falta da visão de Will Wright impacta o jogo nos dias de hoje? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, e lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação se não for inscrito, claro, deixar o seu like e comentar aqui no vídeo, beleza? Galera, vejo vocês no nosso próximo vídeo e vamos continuar conversando nos comentários. Até a próxima!